Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. Eu sou o professor Marcos Lima e nessa aula de número 8 nós vamos ver sobre listas numéricas, estatísticas simples e o fatiamento de listas. Para começar, as listas numéricas, né? Há muitos motivos para armazenar um conjunto de números. Por exemplo, você precisará manter um controle das posições de cada personagem em um jogo e talvez também queira manter um registro das pontuações mais altas de um jogador, né? Em visualizações de dados, quase sempre você trabalhará com conjuntos de números, como temperaturas, distâncias, tamanhos de população ou valores de latitudes e longitudes, entre outros tipos de conjuntos numéricos. As listas são ideais para armazenar conjuntos de números e o Python oferece várias ferramentas para ajudar você a trabalhar com listas de números de forma eficiente. Depois que souber usar efetivamente essas ferramentas, o seu código funcionará bem mesmo quando suas listas tiverem milhões de itens. Bom, agora eu vou passar para a tela do meu computador para a gente ver isso acontecendo na prática. Bom pessoal, eu já estou aqui com o meu editor aberto, né? E eu já vou começar passando para vocês a função range, né? Para ilustrar essa função, eu já vou pedir aqui para o meu programa imprimir no terminal uma sequência de números de 1 até 8. Bom, vamos lá. Ó, números em range 1 9, dois pontos, print, números. Vou executar aqui, olha lá, de 1 até 8. Bom, já vamos notar logo uma peculiaridade aqui dessa função. Notem que eu coloquei aqui, ó, range de 1 a 9. Na hora que eu mandei imprimir, ele imprimiu de 1 até 8. É assim mesmo que acontece no Python. Esse laço, né? Quando eu criei esse laço aqui para ficar repetindo aqui a variável número, quando ele chegou no último item aqui, desse range, né, ele simplesmente não executa. Ele chegou aqui no nono, ele para, ele não executa o comando. Então, eu sempre tenho que ter em mente que para eu criar essa sequência, né, com o range, eu sempre tenho que utilizar um número a mais. Ah, poxa, eu quero que ele imprima números de 1 até 10. Então eu tenho que colocar aqui, ó, range de 1 a 11. E aí quando eu executar, ele vai imprimir até o 10º. O 11º, ele não vai imprimir. Correto? E agora eu vou usar a função range em conjunto com a função list para criar a nossa lista numérica. Bom, vamos lá. Vou criar aqui o nome da nossa lista, né? Vai ser números. Ela vai receber uma lista. Dentro dessa lista eu quero que componha um range de 1 a 6. Fecha aqui, fecha aqui. Eu vou mandar imprimir print números. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Percebam que a saída, né, quando eu mandei imprimir a variável, ele já imprimiu a variável como se fosse uma lista, né? Ele criou a lista para mim, a lista numérica para mim, com o índice 0, o número 1, o índice 1, o número 2, o índice 3, o índice 2, o número 3, o índice 3, o número 4 e o índice 4, o número 5.
sendo que percebam que para isso eu tive que colocar aqui a função range de 1 até 6. Lembrando, eu sempre tenho que colocar um número a mais do que aquilo que eu quero. Se eu quero criar uma lista com 100 números, então eu tenho que colocar de 1 até 101. Quando eu listar aqui, eu quero que ele liste, imprima a minha lista números. Vamos executar. Olha lá, ó. A lista já com 100 números. E nós também podemos usar a função range para pedir para o Python ignorar alguns números em um intervalo. Um exemplo, eu vou pedir para criar uma lista contendo somente os números pares no intervalo de 1 até 10, certo? Vamos lá. Dessa maneira, quando eu executar, nós só vamos ter os números pares no intervalo de 1 até 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. Como isso funciona? Bom, aqui o primeiro número par, né, que é o 2, eu pedi para ele ir contando até no caso até o 10, né? E eu pedi para ele sempre ir acrescentando de 2 em 2, certo? Então, ele colocou número 2, aí acrescentou 2, número 4, acrescentou 2, número 6, acrescentou 2, número 8, acrescentou 2, 10. Quando foi aqui para o 11, ele parou, né, e encerrou. Ou seja, ele me deu todos os números pares de 1 até 10. E agora nós já vamos dificultar um pouquinho. Eu vou utilizar o comando range para criar uma lista com os quadrados perfeitos dos números de 1 a 10. O código já é um pouquinho maior, um pouquinho mais complicado, mas vamos dar uma olhada que mesmo assim ele continua sendo simples. Vamos começar aqui criando uma lista vazia, né? Quadrados perfeitos vai ser igual a uma lista vazia. Vamos criar um laço agora. For número em range 1 a 11, né? Porque a gente vai querer de 1 até 10. Criar aqui, ó, quadrado vai ser igual número elevado ao quadrado. Vamos adicionar quadrados perfeitos, ponto, append quadrado. Pedir para imprimir. Print quadrados perfeitos. Vamos dar uma olhada? Tá lá, ó. Todos os quadrados perfeitos de 1 a 10. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Todos os quadrados perfeitos de 1 até 10. Agora vamos entender aqui, né, desmembrar o código. Primeiramente, eu criei uma lista, né, quadrados perfeitos, né, só que eu não atribuí nenhum valor a ela, certo? Depois,
eu criei uma repetição, né? Com um alcance de 1 a 10, né? E eu pedi para ir armazenando dentro da variável número, né? Esses numerais. Logo abaixo, né? Enquanto tiver com essa repetição, eu vou dizer que a variável, vou criar uma nova variável chamada quadrado, né? Ela vai receber o valor atual da variável número e vai elevar ao quadrado, né? Asterisco, asterisco é a exponenciação e 2 é o expoente, né? Vai ser o número que ele estiver percorrendo aqui no laço elevado ao quadrado, né? Logo após, ainda dentro do laço, eu utilizei o método append, né? Que a gente já viu lá no início das aulas de listas, para poder ir adicionando, né, itens à minha lista, que até o momento estava vazia, né, quadrados perfeitos. Eu pedi para ele adicionar o valor da variável quadrado. Qual é o valor da variável quadrado? Ela está pegando o número, né, que tiver aqui dentro do range, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, e elevando ao quadrado. E no fim, né, por fim, eu pedi para ele imprimir, isso já fora do laço, né, do laço for, eu pedi para ele imprimir a lista, quadrados perfeitos, né, que foi exatamente o que ele fez. Ele imprimiu a lista, todos os itens foram adicionados, perfeitinho. Código um pouquinho maior, porém continua sendo simples. Agora nós vamos apagar aqui e vamos ver um pouco sobre estatísticas simples, né, dentro de uma lista, como pegar o menor item, né, de uma lista, o maior item de uma lista, o somatório de todos os itens de uma lista. Vou começar vendo isso daí, criando aqui uma lista com números de 1 a 10. Vamos lá, utilizando aí o que a gente acabou de aprender. Vou botar aqui, ó, lista 1 ser igual a list range 1 a 11, né? Vamos imprimir aqui a nossa lista, lista 1. Tá lá, nossa listinha de 1 a 10, correto? Agora eu vou pedir para ele imprimir o menor item dessa lista, né? Vou colocar aqui, ó, utilizando o comando função min, né? Imprima o menor item da lista 1. Vamos executar, tá lá. O menor item da lista é o número 1. Da mesma maneira, vamos imprimir o maior item da lista 1, né? Utilizando a função max. Lá, aí, ó, 10, o maior item da lista. E nós também podemos fazer um somatório de todos os itens da lista 1. 55. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e assim sucessivamente. Pode fazer aí na calculadora ou na cabeça, no fim das contas você vai ver que vai dar 55. Pessoal, só lembrando que essas estatísticas, esse mínimo, max, sum, eles funcionam mesmo que a lista numérica ela não esteja ordenada. Um exemplo, eu vou botar aqui criar aqui uma lista desordenada, certo? Vou botar aqui, ó, número 2, número 5, número 65, número 82, número 5 de novo, vou botar aqui número 7, número 10 e 18. É uma lista que está completamente desordenada, né? Os números estão todos em fora de sequência. Mas se eu pedir aqui
que min é min, o mínimo, né, o menor número da lista 1, mesmo assim ele vai acusar, ó, é o 2. Se eu pedir o maior número, ele não vai pegar o último, ele vai pegar o maior número, né? No caso, 82. Entenderam? Então, essas funções funcionam mesmo numa lista numérica que não esteja ordenada. E essas funções de estatística também só funcionam para listas numéricas, né? Listas de números. Não tem como você colocar isso para listas que contêm strings. Aí não vai funcionar, é só para números. Bom, pessoal, e agora nós vamos ver sobre fatiamento das listas, né? Como nós conseguimos trabalhar somente com uma parte de uma lista. Para isso, eu já deixei aqui uma listinha, né, com carros, né, com 9 itens, né? Fusca, Kombi, Corcel, Passat, Chevette, Gol, Palio, Corsa e Uno. E para iniciar, eu já vou mandar imprimir somente um pedaço dessa lista, né? Eu vou mandar o Python imprimir no terminal do índice 2 até o índice 5 somente. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Vou botar aqui, ó, print. Carros do índice 2 até... Bom, se eu quero imprimir até o índice 5, então eu tenho que colocar 6. É sempre um a menos, né? Nesse caso aqui vai ser sempre um a menos. Vou fechar aqui. Vou executar. Tá lá. Índice 0, índice 1, índice 2, Corcel, o índice 3, Passat, o índice 4, Chevette, o índice 5, Gol. O índice 6 ele não mostra, né? Agora, se aqui eu mostro o índice que eu quero que comece e aqui onde eu quero que termine. Por exemplo, se eu quiser que mostre todos os itens até o índice 3, né? Do índice 0, né, até o índice 3. Eu posso fazer dessa maneira. Eu vou suprimir esse número e vou colocar aqui 3. Ele vai pegar do índice 0 até, no caso, o índice 2, né? Se eu quiser o índice 3, eu tenho que colocar 4. Do índice 0 até o índice 4. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, ó. Fusca, o índice 0, Kombi, o índice 1, Corcel, o índice 2, Passat, o índice 3. E da mesma maneira, né, se eu quiser colocar aqui para imprimir do índice 2, né, no caso Corcel, até o final. Vamos lá. Tá lá, ó. Eu coloquei aqui o índice que eu queria que começasse, não coloquei o outro índice que eu queria que terminasse, significa que ele vai até o fim. E pegou aqui, ó, Corcel, Passat, Chevette, Gol, Palio, Corsa e Uno, né? E vamos ver também como que eu faço para pegar os 3 últimos itens da lista, entendeu? Eu quero pegar somente os 3 últimos itens da lista. Então eu vou colocar aqui, ó. Se eu fizer dessa forma, né, eu estou dizendo que eu quero que pegue os 3 últimos itens dessa lista. Vamos executar aqui para ver. Olha lá, ó, os 3 últimos itens: Palio, Corsa e Uno, né? Palio, Corsa e Uno, né? Então, esse sinal aqui significa que eu quero do final da lista. Se eu colocar aqui, né, 2, significa que eu quero os 2 últimos itens da lista, né? Executando, tá lá. Da mesma maneira,
Se eu colocar do lado de cá, menos 3, por exemplo, eu estou dizendo que eu quero que ele imprima toda a lista, todo o início da lista até o antepenúltimo item, né? Até um antes do item 3, do terceiro último item da lista. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Palio, Corsa e Uno são os 3 últimos. Ele imprimiu até antes do terceiro último item da lista, né? Vou colocar aqui, ó. Colocasse aqui menos 5. Olha lá, ó. Chevette seria o 5º último item da lista, ó. Chevette, Gol, Palio, Corsa e Uno. Ele imprimiu tudo até antes de chegar no Chevette. Então, esse sinal negativo é sempre para estar indicando o final da lista, né? Uma contagem do final da lista. Nós também podemos usar os nossos laços de repetição somente em uma parte da lista. Vamos ver como é que isso funciona. Vou colocar aqui for carro em carros 2 a 6. 2 pontos. Print. Carro. Ponto. Title. Dá uma olhada. Aqui, ó. Eu usei o laço para percorrer do índice 2, que no caso é Corcel, até o índice 5, né? Que é o Gol. Aí ele jogou aqui, ó. Corcel, né? Índice 2, Passat, o índice 3, Chevette, o índice 4 e Gol, o índice 5. Como sempre, né? O índice 6 ele vai ignorar, ele não vai mostrar, né? Sempre tem que ser um a menos. Mas está lá. Utilizamos um laço, né, de repetição dentro de somente uma fatia da lista. E pessoal, agora nós vamos ver como copiar uma lista, né? Como criar uma cópia de uma lista, né? Eu tenho aqui essa lista carros, né? E vou criar aqui uma outra lista, vou botar aqui, ó, meus carros. Ela vai receber carros. Dessa maneira, eu estou fazendo uma cópia da lista. Eu executei, mas não tinha nada, não pedi para ele exibir nada no terminal, então logo não apareceu nada. Mas eu pedi para ele fazer uma cópia dessa lista. Por que eu simplesmente não digo que meus carros é igual, né, a carros? Porque se eu fizer isso daqui, eu estou armazenando a variável carros dentro da variável meu carro, meus carros. Significa que, se porventura eu alterar qualquer item da variável carros, a variável, né, meus carros também será alterada, né? Eu não fiz uma cópia, eu simplesmente armazenei, né, a variável carros, né, a lista carros dentro da lista meus carros. Eu quero que ela faça uma cópia dessa lista, né, e eu possa trabalhar com as duas listas de maneira independente. Fazendo dessa maneira significa que, se eu exibir, né, der aqui, ó, um print carros, logo abaixo der um print meus carros,
ele vai exibir a mesma coisa, certo? Tá lá. Porém, se eu alterar, né, acrescentar, vou colocar aqui, ó, meus carros, ponto, append, um carro aí, um Jetta, certo? Vamos executar. Tá aqui, ó. Abre para cá. Tá vendo? As listas se comportam de maneira distinta. Se eu tivesse feito da outra maneira, olha só o que acontece, né? Vocês viram? Ele acrescentou tanto em uma quanto em outra. Porque ele simplesmente armazenou a lista dentro da outra lista. Então qualquer alteração que eu fizesse, ela vai afetar tanto carros quanto meus carros. Por isso que eu preciso utilizar essa sintaxe na hora da cópia. Que agora eu criei uma nova lista e preenchi com os mesmos dados. Porém, é uma nova lista, uma outra lista. Tudo que eu fizer de alteração, tanto em carros, né, não vai afetar meus carros. E se eu fizer uma alteração em meus carros, eu não vou afetar a lista carros. E é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final de mais uma aula, né? E na próxima aula nós vamos conhecer o que são as tuplas. Mas antes de ir para a próxima aula, né, eu queria pedir mais uma vez aí para você se inscrever no canal do Super Aulas Online, dar um like no vídeo. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.